crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos então para a nossa terceira aula de língua portuguesa da 15ª apostila. As questões 1, 2, 3 e 4 referem-se aos textos abaixo. Leia-os atentamente. Texto 1. O sapateiro. Sapatos de todos os tipos, empolhados, usados, manchados, na oficina do sapateiro. Quantas calçadas andaram esses sapatos, quantas festas, quantos rumos e, sobretudo, quantas encruzilhadas. Indiferente a tantas histórias, o sapateiro martela, cola, bate sola o dia inteiro. Então, cansado, fecha a porta da oficina, atravessa a rua e vai para casa com o sapato furado, que santo de casa não faz milagre. Esse foi o texto 1, que está aqui em versos, né? E temos aqui a ilustração de um sapateiro consertando sapatos. Número 2. Sapateiros têm dificuldades para exercer profissão. Os sapateiros atuais não são mais aqueles que fabricam calçados, mas sim consertam. A profissão de sapateiro como fabricante de sapatos está praticamente extinta. O sapato sob medida, entretanto, passou a ser a coisa do passado. Mesmo assim, encontramos alguns remanescentes dessa técnica pelo caminho. A razão dessa extinção se dá pela industrialização e pela produção em série que tomaram conta do mercado. Neste caso, as pessoas não fazem mais sapatos personalizados, mas compram prontos nas lojas. Aqui nós temos, então, uma notícia, certo? Falando sobre a dificuldade dos sapateiros, que antigamente fabricavam os sapatos sob medida para as pessoas, e hoje em dia, né, não é mais assim. As pessoas vão e compram lá na loja o número que seja adequado para ela, e só procuram um sapateiro se elas forem consertar algum sapato que elas gostem. E aqui temos também a referência de onde foi tirado este texto. Agora vamos responder umas perguntas com relação aos textos que nós lemos. As palavras sapato e sapateiro são, respectivamente, classificados quanto à sílaba tônica em paroxítona e paroxítona. Vamos lembrar que sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Quando a última sílaba é a mais forte, nós falamos que a palavra é oxítona. Quando a penúltima é a mais forte, ela é paroxítona. E quando a antepenúltima é a mais forte, ela é proparoxítona. Então, sapato e sapateiro. Prestem bem atenção em qual sílaba é mais forte e marquem aqui um X na alternativa correta de acordo, respectivamente. Ou seja, a primeira classificação aqui é referente a sapato e a segunda classificação é referente a sapateiro. Veja se as duas são paroxítonas, marca a letra A. Se sapato é oxítona, se vocês acham que to é a sílaba mais forte de sapato, e sapateiro vocês acham que é proparoxítona, marca na letra B. E assim por diante, vocês vão ver a classificação e marcar qual se encaixa aqui. Nós já estudamos sílabas tônicas, se for preciso vocês voltem os vídeos anteriores, que tem explicação, até tem uma retomada sobre a classificação das palavras quanto à tonicidade na aula anterior, da semana anterior, aliás, de língua portuguesa, na semana da provinha, a professora deu uma revisada sobre isso. Questão 2. No texto 1, o trecho "Então, cansado, fecha a porta da oficina, atravessa a rua", faz referência ao... De quem que está falando? Que estava cansado, que fechou a porta da oficina e atravessou a rua? Os sapatos, a oficina, o sapateiro ou a rua? Marca um X. Questão 3. De acordo com o texto 2,
os sapateiros têm dificuldades para exercer a sua profissão devido. Porque vocês vão olhar lá no texto, que é o texto da notícia, lá o informativo, e vão ver por que os sapateiros eles têm dificuldade agora para exercer a sua profissão. Alternativa A, pela industrialização e produção em série, ou seja, porque tem fábricas agora que produzem vários sapatos de uma vez. Alternativa B, porque a profissão está extinta, é por isso que eles têm dificuldade? Porque as pessoas que só compram sapatos personalizados, as pessoas sempre estão procurando sapateiros para fazer sapatos que sejam feitos especificamente para elas. Isso que acontece, por isso que eles não têm exercido sua profissão? Ou por conta do salário? Releiam lá o texto se for necessário e marque aqui a alternativa correta. Número 4. Ambos os textos têm como tema principal sobre o que se está falando principalmente nos dois textos. Sobre a técnica utilizada pelos sapateiros, lá está contando como que eles fazem, o passo a passo, que material que eles usam, é sobre isso que está falando? Sobre a dificuldade em ser sapateiro, sobre o quanto é difícil essa profissão hoje em dia? Sobre as lojas de sapatos, falando sobre diversas lojas e explicando como que funciona? Ou sobre a fábrica de sapato? Vejam aí e marquem a alternativa que vocês consideram correta. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procure a sua professora lá no seu grupo de estudos. E um beijão, até mais! Olá, alunos! Como que vocês estão? Então, estamos novamente com mais uma aula de matemática, a última aula da semana, tá? Então, corre lá, pega sua apostila, o seu material, se organize num lugar tranquilo onde você possa realizar essa atividade. Hoje nós temos interpretação de gráfico, tá? Não esqueça as mãos higienizadas, tá certo? Vamos lá então. Crescimento de novos casos de coronavírus desacelera no Maranhão. Pelo terceiro dia seguido, o número de novos casos confirmados de Covid-19 registrou diminuição no Maranhão, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado. O último pico de crescimento ocorreu no dia 31. De lá para cá, o aparecimento de novos casos infectados só diminuiu. O imparcial, 4/4/2020. Então, vamos lá. Olha só, temos aqui o gráfico. Observe o gráfico e responda. Então, aqui nós temos, o título, e os casos suspeitos, os descartados, os confirmados, os óbitos e os curados. Essa notícia é uma notícia antiga, tá? Então, trouxemos esse assunto para que vocês possam interpretar e realizar essa atividade através desse assunto, tá? Então, vamos lá. Na letra A, qual é o título do gráfico? Eu acabei de falar ali qual que é o título, daí vocês vão observar ali e vão escrever nessa linha ao lado. Letra B, de onde foram retiradas as informações para esse gráfico? De onde foi retirada? De qual cidade, por exemplo? C, qual a diferença entre os números de casos descartados e os casos suspeitos? Quando nós falamos de diferença, lembrem lá que cálculo que nós fazemos, tá? Então, prestem bem atenção no que vocês vão ler na leitura, tá? Voltem lá no gráfico quantas vezes for necessário, tá? Na letra D, qual a diferença entre os números de casos suspeitos e os casos confirmados? Letra E, qual a diferença entre o número de casos curados e casos de óbito? Número 2, de acordo com as informações do gráfico, quantos casos de coronavírus foram, letra A, confirmados, B, B, curados, C, óbitos e D, suspeitos. Número 3,
Escreva por extenso o número de novos casos de coronavírus descartados de acordo com o gráfico, tá? Então, na próxima atividade, nós temos uma reposição, né? Uma atividade de reposição. Complete o quadro escrevendo os números ou as palavras que faltam, tá? Então, aqui, essa tabela ela está incompleta. Então, de acordo com o que se pede aqui, vocês vão completando. Por exemplo, nessa primeira aqui, nós temos o número já feito a decomposição. Então, 4.000 mais 100 mais 8. Juntando esse número, você vai escrever aqui que número que ele forma e ao lado você vai escrever como que se lê esse número, tá? Aqui embaixo, na segunda linha da tabela, só tem a parte escrita, só tem o número por extenso, que é 6.023. Vocês vão representar esse em número aqui, e aqui vocês vão representar a decomposição desse número, tá? Conforme o exemplo acima. Na terceira linha, nós temos somente o número. Então, vocês vão escrever a forma da decomposição desse número e depois ele por extenso, tá? Aqui na última linha também nós só temos a parte escrita por extenso, 4.002. Então, vão colocar o número formado aqui ao lado e a decomposição desse número, tudo bem? Feito tudo isso, parabéns, você concluiu as suas atividades da 15ª apostila, tá certo? Qualquer dúvida, procure a sua professora lá no grupo de estudos. Tudo bem? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.